Inimigo íntimo. Parece que genes presentes dentro do genoma humano e que nós herdamos dos neandertais aumentam o risco de desenvolver formas graves de Covid. Vamos analisar essa história e ver exatamente como é que isso funciona. Os neandertais foram descobertos aproximadamente há 200 anos atrás, numa área da Alemanha, de um rio chamado Neander. Neandertal quer dizer literalmente Vale do Rio Neander. Durante muito tempo, eles foram encarados como brutamontes, como seres trogloditas que viviam nas cavernas. Só que com o trabalho dos arqueólogos, ao longo dos últimos 200 anos, a coisa foi mudando de perspectiva. Foram descobertos, por exemplo, esqueletos de neandertais com pólen no entorno do pescoço, mostrando que eles faziam enterros simbólicos para os seus mortos e colocavam colares de flores. Foi descoberto também, entre ossos de neandertais, restos de conchas, pinturas nos ossos, mostrando que eles tinham toda uma visão simbólica. E, na verdade, o estudo do crânio dos neandertais mostra que, em muitas situações, o tamanho médio do volume cerebral do homem de Neandertal é maior do que do Homo sapiens. Então, na verdade, de bobo, os neandertais não tinham nada. O fato é que não existem mais neandertais no mundo de hoje e existem 7 bilhões de pessoas. Há muito tempo a ciência procura por que isso aconteceu, por que eles foram levados à extinção. Existem várias teorias. Os neandertais eram os nossos parentes que viviam na Europa. Quando os nossos antepassados saíram da África há 170, 120 mil anos atrás, eles ocuparam essas localizações todas, saindo da África, foram para a Ásia, foram para a Europa, e os neandertais foram extintos aproximadamente há 30, 40 mil anos atrás. Se discute por que isso aconteceu, talvez por uma disputa ecológica, por fontes de alimento. O fato é que nos últimos 10 anos se descobriram algumas coisas interessantes, que na verdade os neandertais não foram totalmente extintos. Eles continuam vivos e existindo dentro do seu genoma, porque em torno de 5 a 7% do genoma humano atual, em populações europeias, é de origem neandertal, mostrando que houve hibridização, em que homens e mulheres neandertais e humanas estiveram juntos e tiveram filhos que carrearam essas características genéticas até os dias de hoje. Em algumas populações, por exemplo, na Papua Nova Guiné, essa participação no neandertal é mais alta, chega a 7%. No europeu médio, 3 a 5%. Mas, curiosamente, na África é virtualmente zero, porque os humanos que permaneceram na África nunca chegaram a hibridizar com os neandertais. Pois bem, o que os genes neandertais contribuem no genoma humano? Contribuem em 3 coisas, basicamente. Genes para controle e combater infecções virais, porque provavelmente eles viviam em ambientes mais frios e isso era fundamental. As infecções virais são transmitidas mais facilmente em ambientes frios. Genes para o controle da cor da pele. Existem alguns estudos que mostram que os primeiros humanos que chegaram da África na Europa eram muito diferentes do que nós somos hoje. Era mais prevalente entre eles pessoas de pele negra ou muito escura e olhos claros, uma mistura que quase não se vê hoje nos dias de hoje, e que a tendência a peles mais claras, ruivas, com sardas, foi herdada dos neandertais. E por fim, um receptor de progesterona, que faz com que mulheres europeias que carregam esse gene tenham poucas perdas de filhos e gravidezes mais seguras no final. Mas parece que esses genes herdados dos neandertais, basicamente um gene chamado STAT2, que é importante nas infecções virais, está dando zika durante a questão da epidemia da Covid. Não se sabe exatamente como isso acontece, mas é possível que ele gere uma resposta imunológica muito potente, que vem desde a época dos neandertais contra as infecções virais, e isso esteja envolvido, talvez, na chamada tempestade imunológica, tempestade de citocinas, que faz com que alguns pacientes de Covid evoluam pior. Isso pode explicar parcialmente por que a Covid tem afetado muitas populações europeias, mas tem poupado, até certo ponto, populações africanas que não carregam genes neandertais no seu genoma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de acompanhar a gente no Protetores da Pele e na plataforma Pele Digital. Nos vemos!